Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Talvez você está se perguntando agora o porquê das coisas, muitas das vezes, não dá certo ao seu ver, né? O porquê as perseguições estão se levantando, o porquê você não consegue parar em um lugar, mesmo sabendo que você está na direção de Deus. Talvez você está nesse dilema. Talvez você se encontre em alguma situação que te faz refletir se de fato a mão de Deus está contigo. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa, ótima para você. Se você está na direção, se você está fazendo a vontade de Deus, mesmo com as dificuldades, mesmo com os desafios na frente, e você não tem saído da sua direção, da sua promessa, da sua vontade, saiba que Deus está assim. Ele está assim, a mão dele está sobre a sua vida, a proteção dele está contigo, e através da palavra o Senhor ele vai te visitar. Através da palavra o Senhor ele vai trazer entendimento para que você confie mais no Senhor, para que você tenha a certeza de que Ele está na direção e no controle de tudo. Vamos abrir as nossas Bíblias, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, a partir do verso 11. Enquanto você procura, quero convidar você que está aqui pela primeira vez ou ainda que não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve. Aqui é um canal abençoado, onde Deus fala conosco todos os dias, onde tem uma direção de Deus para as nossas vidas, onde nós ouvimos a voz de Deus. Então já se inscreve e ativa o sininho. Também compartilha essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Vamos divulgar essa palavra. Tem muita gente precisando ser direcionado nessa vida. A palavra diz aqui, Atos 23, a partir do verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também os faças em Roma. O faças em Roma. Eu vou repetir. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Aleluia, até aqui. Queridos, a passagem está falando de Paulo. O Senhor aparece a Paulo. Quem lê as Escrituras, quem gosta de fazer menção da palavra, conhece um pouco do apóstolo Paulo. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, depois da sua conversão, ele foi um discípulo, um apóstolo nato, muito dedicado à obra do Senhor, muito fiel à sua missão, muito fiel ao propósito de Deus na vida dele. Ele foi muito fiel. E por essa fidelidade, por esse compromisso, por essa responsabilidade que estava sobre os seus lombos, Paulo enfrentou muitas dificuldades. Paulo enfrentou muitos desafios, muitas perseguições, por amor do nome do Senhor Jesus Cristo, por pregar o Evangelho. E é assim na vida daqueles que se submetem à vontade do Senhor. Aqueles que de fato amam pregar a palavra verdadeira, que não tem mistura, não tem contaminação, não tem heresia, mas produz o verdadeiro sentido do Evangelho, que é Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio trazer libertação aos cativos, aquele que veio dar salvação para o que estava perdido. Então todos que se submetem à vontade do Senhor,
e decidem em seu coração a levar esta palavra com sinceridade e verdade, vão pagar o preço. Porque o evangelho, queridos, muitas das vezes é pregado por aí como um mar de rosas. Não. O evangelho verdadeiro, ele é renúncia, ele é confronto. É claro que tem os momentos também, né, de favorecimentos, tem os momentos que Deus, ele surpreende seu povo, principalmente aqueles que em fidelidade o seguem. É claro que Deus, ele sempre vai estar provendo sobre esses. Mas o evangelho é evangelho de confronto, principalmente com os religiosos, infelizmente, que dizem que conhecem as escrituras, dizem que conhecem a palavra, mas na verdade só conhece a letra, não conhece o verdadeiro sentido da palavra, não deixou o evangelho entrar em suas vidas, mas vive um mecanismo, vive uma capa, vive uma aparência, né, somente exterior de evangelho, mas interiormente não vive o evangelho, não aplica o evangelho em suas vidas, enfim. E Paulo, ele era muito contundente naquilo que Deus havia entregado. Paulo não tinha vergonha, Paulo não tinha conversa quando estava diante de religiosos, porque ele sabia que era apenas religiosos, que não havia se convertido verdadeiramente ao cristianismo. Eram apenas religiosos que só serviam julgar, só serviam para apontar e perseguir os verdadeiros, né, profetas, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que de fato anunciavam a verdade. Paulo era um dos apóstolos que fazia este papel. Ele estava ali por causa de uma situação, por causa da palavra de Deus, e o sinédrio ali, que era constituído por sacerdotes, fariseus, né, saduceus, escribas, pessoas de autoridade, pessoas que representavam religiosamente e politicamente o povo. Paulo estava ali sendo julgado por eles, sendo acusado por aquelas autoridades, como Paulo tivesse falando algo que não era verdadeiro. E por essa causa, Paulo estava sendo lançado na fortaleza, porque também ele estava sofrendo ameaça de morte. Estavam conspirando aqueles que diziam que professavam, né, a palavra, aqueles que defendiam a lei, estava contra Paulo, perseguindo Paulo, justamente Paulo, que levava o verdadeiro evangelho, e conspirando contra a vida de Paulo, querendo matá-lo. E nessa parte aqui que nós fizemos menção, no verso 11, o Senhor aparece a Paulo. Eu acho lindo que Deus sempre vai vir nos confortando. Deus sempre vai vir falando, muitas das vezes, o porquê certas situações estar acontecendo, mesmo que são situações contrárias. O Senhor aparece na noite seguinte, né, depois que ele foi acusado ali pelo sinédrio. No verso 10 fala que o comandante, temendo que espedaçasse Paulo ali, né, os maiorais ali, os da autoridade, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Então tirou daquele lugar, daquele ambiente de perigo, o comandante, e colocou Paulo na fortaleza. No dia seguinte, ou seja, na noite seguinte, o Senhor, ele aparece a Paulo e fala assim, pondo-se ao lado dele, isso aqui é Jesus, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus estava vendo o que Paulo estava passando. E Deus se apresenta a Paulo dizendo: coragem, meu filho. Não deixe de pregar esse evangelho, não deixe de dar testemunho ao meu respeito. Assim como tu está dando testemunho ao meu respeito nessa cidade aí em Jerusalém,
Não te preocupas, porque ninguém vai te matar. Era mais ou menos isso que Deus estava falando com Paulo. Assim importa que também o faças em Roma. Deus estava falando para Paulo que ninguém iria conseguir, que não seria prisões, cadeias, que conseguiria tirar a vida ou impedir de Paulo pregar o evangelho. Na verdade, o Senhor sempre vai aproveitar mesmo as investidas do mal, mesmo contra as nossas vidas. O Senhor vai aproveitar desses momentos para favorecer aquele que Ele quer que faça algo por Ele, aquele que Deus separa para cumprir o propósito, aquele que Deus mesmo escolheu, para que o propósito seja alcançado. Então, através daquela situação ali, mesmo de acusação, de prisão, Deus permite que Paulo passasse por essa situação por um objetivo: pregar o evangelho em outro lugar, ou seja, sair de Jerusalém para Roma. O Senhor estava permitindo aquelas dificuldades, o Senhor estava permitindo aquelas prisões, mas tinha um propósito maior. Qual é esse propósito, pastora? Que muitas das vezes a gente pergunta qual é o propósito de tanta dificuldade, de tantas prisões, de tantas calúnias, acusações. É claro, em tudo tem um propósito, principalmente quando nós carregamos algo precioso da parte do Senhor. Ali na questão de Paulo, o propósito maior era para ele levar o evangelho em Roma. Era ele que iria levar o evangelho em Roma. Por isso ele não conseguia ficar muito tempo em um só lugar. E as situações que Paulo passava sempre o repeliam para que ele, terminando as obras nestes lugares, fosse avançando até chegar onde Deus queria que ele estivesse. E ali sim ia chegar para fincar a marca de Cristo. Então, muitas das vezes, Deus permite seus filhos estar passando por essas investidas, por essas perseguições. E muitas das vezes fica aqui, fica acolá, passa um tempo neste lugar, vai para outro. Ei, querido, se de repente Deus está permitindo você passar por alguns lugares e se situações do próprio lugar está te repelindo, porque você tem pregado a palavra, porque você tem falado desse evangelho de maneira clara, se você tem testemunhado o nome do Senhor, e mesmo assim situações estão te botando, em movimento para que você saia, não se preocupa não. É Deus permitindo para que você seja levado para onde Ele quer que você esteja. É por causa do propósito. Pode ter certeza que Deus está permitindo você ficar de um canto para outro muitas das vezes, porque se ainda não parou é porque não chegou o tempo de fincar as estacas. Há um tempo para todas as coisas. Quando o propósito for alcançado, Deus vai permitir você fincar as estacas e ninguém mais poderá te impelir. Ninguém mais poderá retirar aquilo que Deus plantou. Ninguém mais pode até se levantar, mas não vai ter a capacidade de tirar você do lugar. Então creia, há um propósito para todas as coisas. Seja somente fiel a Deus, seja tão somente sincero com o Senhor, creia nas suas promessas, que Ele está no controle de tudo. Sua vida pertence a Ele, você foi feito para Ele. O propósito que você carrega também vem dele. Então, Ele mesmo se responsabiliza em providenciar todas as coisas. Não é porque nós carregamos o propósito que não vai ter aflições e dificuldades. Claro que vai ter, é misto, faz parte. Mas Deus em todas nos dará força, em todas o Senhor estará conosco e em todas o Senhor nos dará vitória. E o nome dele será glorificado. Amém? Deixa eu orar com você. Fecha teus olhos. Pai amado e querido, nós estamos aqui mais uma vez, unidos em uma só fé. Unido, meu Pai, em oração. Eu quero aproveitar a oportunidade, Pai, para pedir ao Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, que ajude meu irmão, a minha irmã, se por acaso estão passando por alguma situação de prisão, se estão passando por alguma situação de levante,
ou alguma luta desse nível, que o Senhor sustente, que o Senhor encoraja-os, que o Senhor leve mais uma vez uma palavra de encorajamento, assim como o Senhor fez com Paulo, mostrando para os teus filhos, mostrando para os teus servos que é necessário passar o que estão passando para que eles venham a chegar até onde o Senhor determinou. Então que eles possam aumentar a fé, não desistir, não blasfemar e não retroceder, porque o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Essa é minha oração nesse dia de hoje. Fortaleza, meu Pai, para os teus filhos. Resistência, oh aleluia, em nome de Jesus. Que haja sustentação espiritual na vida de cada um que ora comigo. Essa é minha oração nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, fique com Deus. Deus os abençoe.